Lutero dizia, entre as suas milhares de frases quase que sagradas, ele dizia: o homem se perde só, mas não se salva só. O homem se perde só, mas não se salva só. Vou colocar aqui no vai para o Instagram. Amém. Coloca que foi Irã que falou. Não, eu não, rapaz. Eu estou fazendo uma referência ao sumo sacerdote. Põe mão no coração, rapaz. Muito bem, gente, querida. Em outras palavras, trazer a razão humana como divindade é uma arrogância. Faz uma pesquisa lá na sua igreja, lá onde você pastoreia. Quantas pessoas têm a mente captada às escrituras e quantas pessoas têm a mente captada por ela mesma? 70-30. Não sei como seria essa porcentagem, mas de fato você vai observar que muitas vezes pessoas que dão algum tipo de transtorno na comunidade é aquele que você ensina, e a pessoa não é que ele não entende, ele não aceita. Porque a mente dele está cativa a ele mesmo. Entendeu? Então, contra essa arrogância humana, Paulo ergue a cruz vergonhosa, desdenhosa e desprezada. Isso é um bom... Agora para falar esse final de semana, né? A cruz vergonhosa, desdenhosa e desprezada. Jesus não buscou a sua própria vontade humana, segundo a sabedoria de sua natureza humana, mas se submeteu à vontade do Pai divino. Ao fazer isso, a cruz se tornou poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. 1 Coríntios 1, 18 a 25, nós estamos trabalhando. Paulo explica como Deus chama os tolos à fé por meio da loucura da cruz. Agora, olha que coisa interessante. Esse versículo 19, deixa eu provocar o Rildo. O Isaías, viu, Hildo? O Isaías, Nosso teólogo do cacau. Essa foi boa. Essa foi do Croix, hein? Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos, dos instruídos. O Isaías não entendeu nada. Mas o que estava sendo profetizado? Exatamente isso. Lê para nós ali, Giovanni. No Antigo Testamento, antes disso, Deus prometeu que um dia Ele destruiria a sabedoria ou o sábio, e o discernimento do discernimento Ele frustraria. Paulo está dizendo que a cruz é o poder de Deus, porque, em última análise, derrotou a sabedoria deste mundo, destruiu o discernimento dos perspicazes e a sabedoria dos sábios. A cruz é a resposta final de Deus à sabedoria deste mundo. Não há mais o que... Eu gostei dessa frase que eu coloquei ali. O Antigo Testamento. Tem aqui, Isaías, eu não coloquei ali, me perdoe. 19... Isaías 29, 14. Isaías 29, 14 está dizendo que Deus iria destruir. Ele estava fazendo referência a isso aqui. Como é que Deus iria destruir a inteligência dos sábios? Com um plano absurdo. Então, Deus sabia, o Isaías não, quando escreveu. Deus sabia o que ia fazer. A Trindade sabia o que ia fazer. Então, exato. Então, é como se Deus falou, Deus está dizendo assim, vocês aí que pensam que são inteligentes, eu vou destruir vocês daqui a pouco. E a cruz, de fato, é a maior loucura que existe. E é mesmo. Mas vamos lá. A cruz é a resposta final de Deus à sabedoria deste mundo. Não há mais o que discutir. E veja que coisa interessante. A mensagem da cruz é tão verdadeira que Paulo vai entrar num mundo grego.
Ele poderia, se a mensagem da cruz não fosse verdadeira, ele poderia sentar no ágora e negociar com os caras. Olha, eu tenho uma mensagem para vocês, eu sei como vocês pensam. Eu tenho uma mensagem aqui que eu acho que vai ser interessante para vocês. Aliás, com a permissão de Deus, eu até coloquei ali, mas eu vou adiantar. Paulo tentou fazer isso. Ele tentou negociar isso. Quando? Quando ele pregou um sermão vergonhoso. Atos 17. Quer ver? Abram lá comigo. O pior sermão da vida dele. Atos 17. Atos 17, Paulo vai pregar em Atenas. Onde é Atenas? O que significa Atenas? O berço de toda a cultura grega. O Paulo vai pregar lá. Ele prega um sermão muito plástico. Gostou dessa aí, Hildo? Na academia a gente ouve. Ele pregou um sermão plástico. Ele pregou um sermão meio que negociando. Porque ele sabia que se ele vai pregar nu e cru, não vai ser aceito. Olha o que ele prega. Ele fala bonito. Ele vai falando alguns filósofos epicureus, estoicos e tal. Aí ele vai pregando. Olha como ele termina o sermão dele. Aí ele fala umas coisas maravilhosas aqui, né? Inclusive ele dá uma ideia de como é que é, pessoal? Me ajuda a lembrar, me fugiu agora. Deus presente em todos os lugares, como é que é? Onipresença, obrigado. Ele dá uma noção de onipresença maravilhoso, quando ele diz que em Deus vivemos, movemos e existimos. Ele diz o seguinte, que a onisciência não é que Deus está presente em todos os lugares, é que todos os lugares estão em Deus. Ele prega um sermão maravilhoso. Olha como ele conclui. Ele conclui assim, ó. Versículo 31 é a conclusão do sermão dele. E a conclusão do sermão dele é uma coisa terrível. Ele conclui da seguinte maneira: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Como é que é? Como é que é? Por meio de um varão? Que mensagem é essa? Que mensagem saboada é essa? Muito! Como é que é? Uma mensagem plástica. Ele não mencionou o nome de Jesus. Ele não mencionou cruz. Ele não mencionou pecado. Ele não mencionou salvação. Olha como ele conclui o sermão dele. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão. Como é que o cara vai pregar a mensagem da cruz, sem a cruz e sem o nome do homem? Preste atenção, resultado. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Quer dizer, quando ele chega em Corinto, o que ele fala lá em Corinto? Ele muda o sermão dele. Eu não tenho outra mensagem. A mensagem que eu tenho é a mais ridícula de todas, mas é a única mensagem. Então, ele não negocia agora. Agora ele fala, eu vou sofrer retaliações, eu vou sofrer gozações, eu vou sofrer sectarismo, mas eu não tenho outra mensagem. A mensagem que eu tenho para oferecer para vocês, qual é?
Eu fico arrepiado. Qual é a mensagem que nós temos que pregar na igreja? Nós não temos outra. Se você for negociar a mensagem da cruz, você vai cair numa espiral sem fundo e não acha placa de retorno mais. E não vai satisfazer. Não vai satisfazer o auditório, não vai satisfazer a ele e o pior, não vai satisfazer Deus. Se a gente tentar negociar a mensagem que temos, aliás, a única mensagem, não tem outra. Lembra da entrevista que ele tem com o jovem rico, que não era jovem? Quando ele apresenta o Pedro e os discípulos estão assim, opa, peixe grande agora, hein? Pensa o dízimo desse sujeito aí. Bartolomeu, peixão, hein? Aí Jesus chega para ele e diz, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, me segue. Aí Pedro já fala, o mestre começou a falar bobagem. O mestre está pisando na bola. Aí o sujeito foi embora. Não foi? Por que Jesus não falou assim, volta aqui. Vamos negociar, pô. Vamos conversar aqui, pô. Vamos tomar um cafezinho. Pô, você vai deixar a igreja? Por que você vai deixar a igreja, velho? Pô, vamos conversar. Se você pregou a mensagem da cruz e o outro rejeitou, sacuda o pé dos seus pés contra ele. Acabou. Bote a poeira. Eu não aceito a sua mensagem, pastor. Por quê? Essa mensagem sua é muito forte, nós estamos em outra época. Vocês sabiam que no Nordeste, as grandes igrejas do Nordeste, eu li isso num artigo, que os pastores não estão pregando mais que o sangue de Jesus salva. Sabe por quê? Porque tem muita violência, tem muito sangue correndo nas ruas. Agora você fica falando de sangue. Não fala que a pessoa vai ser salva se ela for um bom cristão. Deísmo, moralista, terapêutico. As megas igrejas do Nordeste estão fazendo isso. Batista, presbiteriano. Quer dizer, nós não podemos negociar, gente. Nós não podemos negociar. O Raul só tem uma mensagem, eu só tenho uma mensagem, Neuza só tem uma mensagem, Oswaldo só tem uma mensagem, Marcos só tem uma mensagem. E qual é a nossa única mensagem? Essa aqui. Se o sujeito não quiser, né? Não adianta insistir, né, pastor? O Lutero dizia, ai que vontade de chorar, se alguém não quer ser cruciano, não pode ser cristiano. Vou repetir que você não escutou. Está falando com a Deus. Ok. Lutero disse, se alguém não quer ser cruciano, não pode ser cristiano. Entendeu? Ou seja, se alguém não quiser aceitar a mensagem da cruz, não pode ser um cristão. Então, pastor Leão, um testemunho, né? Ontem Opa. eu estava falando baixo, né? Para sair também. Bem escutado. Nós terminamos o batismo, sempre a gente está fazendo batismo na selva, e tinha um visitante, né? Um visitante com o esposo. Mas você falou, você quer ser batizado também? Não, ela terminou o batismo, ela veio para a minha direção e já veio chorando. Ela começou a falar, que ela entendeu toda a mensagem e tal, que agora tinha entendido e tal. Mas por muito tempo ela não se batizou porque a avó dela, né, muito católica, dizia eram só batismo e ela muito a cuidar da avó, não queria desagradar a avó. Ela falou. Eu só respondi assim para ela, mas você já entendeu? Ela falou, eu quero. Você quer mesmo? Porque você precisa decidir, agradar a sua avó ou a Deus. Se Você também botou a faca no pescoço dela, hein? Só falei isso para ela. E aí? Você precisa escolher quem você quer agradar. Ou a sua avó ou a Deus. Você batizou? Não, então, ela estava visitando. Ok. Estava visitando. Eu pensei que, às vezes, o Espírito Santo está queimando no coração dela, né? Sim, exatamente. Mas é isso aí.
Muito bem, pessoal. Vamos terminando isso aqui. Por que Deus iria querer destruir a sabedoria do mundo? É porque o que vemos nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, que a sabedoria humana deste mundo não é inocente. O que causou toda a desgraça foi o homem querer ser sábio por si mesmo. Exato. Não é boa. A primeira vez que encontramos a sabedoria humana exercida a partir de Deus, acontece o primeiro pecado humano registrado em Gênesis 3:16. Se a pessoa pudesse se salvar por meio de sua própria inteligência, então o reino de Deus estaria cheio de pessoas orgulhosas de suas próprias realizações. Se as pessoas pudessem entrar por meio de suas próprias habilidades, pensariam que são tão boas quanto Deus. Foi isso que a serpente falou para a nossa mãe Eva, né? Isso aí. Vamos dividir isso e pensar em alguns tipos diferentes de sabedoria. O que essa imagem está mostrando para nós? Qual é a mensagem dessa imagem? Não. Ele está tirando. Está querendo colocar. É isso? Verdadeiro local do coração, né? Olha, interessante, né? Você acha que esse coração vai entrar aqui dentro? Não. Por quê? Somente já está comprado. Interessante, né? Gente, nunca iria entrar, se a entrada é quadrada. E o coração é que o seu contorno é redondo. Nunca vai entrar isso aí. Então, o que essa figura quer dizer? Que a mente humana não pode ser dona de si. O amor de Deus não entra. Ok? Sabedoria do hedonismo. Vamos a alguns tipos de sabedoria. Busca de prazer. Você acha que a melhor vida é aquela que você vive ao máximo? Para encontrar e experimentar qualquer prazer onde quer que você possa? Esta é a sabedoria ou filosofia de dizer que é assim que você encontrará alegria nessa vida. A sabedoria da religiosidade. A religião existe para tornar uma pessoa moral. Moral, pelo menos, conforme definido pela cultura desse mundo. A religião é algo para ser terapêutico para a pessoa fazer se sentir melhor consigo mesmo. A religião é algo que é deísta. Então, o que a religião é? A religião, ela oferece aquilo que o ser humano quer. O que? Se sentir bem. Fala. Voltar só um pouquinho. Esse? É isso. O Marx falou, a religião é ópio do povo, né? A sabedoria psicológica, a ideia da psicologia secular humana, que diz que, obviamente, você tem problemas. O problema é o seguinte: se entendermos psicologia o suficiente, podemos acalmar uma consciência sem lidar com o seu pecado, e assim por diante. Interessante a posição da mente ali, né? Sim, a construção mental. A sabedoria filosófica, onde cada um pode definir sua própria verdade. Se você apenas trabalhar duro, será feliz porque terá todas essas coisas que o farão feliz. O que você quer, você faça para alcançar uma boa vida. Tudo isso se enquadra no título geral da sabedoria humana: arrogância. Blaise Pascal, um dos maiores matemáticos da história e um cristão maravilhoso. Vocês já ouviram falar de Blaise Pascal, não já? Sabe como ele morreu? Ele morreu doente. Ele morreu da seguinte maneira: escrevia versículos bíblicos no quarto dele. No quarto dele tinha um varal. Ele colocava os versículos para secar por causa da tinta. Depois que esses versículos estavam, o papel estava seco, ele atirava pela janela. Talvez ele é o precursor da caixinha de promessa, né? Blaise Pascal. Ele dizia: é uma doença natural do homem acreditar que possui a verdade.
O que Paulo diz é que quando ficamos cara a cara com o nosso Salvador sangrando e morrendo na cruz, a cruz expõe a falência de todos eles. A cruz anuncia a você que você é um pecador culpado que está condenado diante de Deus. Mas esse mesmo Deus que o condena por sua justiça e retidão é o mesmo Deus que o amou tanto que enviou seu Filho para morrer por você. Esse é o Evangelho e é o poder de Deus para a salvação. Amém, pessoal? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Vamos entrar um pouquinho no capítulo 2. Tudo bem com vocês aí? Ok. Vamos aqui. Falando de sabedoria, a sabedoria que provém de Deus. 2 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Alguém pode ler, por favor, dos versos 1 a 5? Isso. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Opa, tem uma mudança aqui, não tem? Nem parece aquele homem que pregou em Atenas, não é verdade? Nem parece aquele homem que pregou em Atenas. Olha o que ele diz: irmãos, quando fui ter convosco, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não usei Platão, eu não usei Parmênides, eu não usei Aristarco, não usei ninguém. Porque decidi, preste atenção pessoal, decidi nada saber entre vós, senão, agora ele pode entrar. Ó. Aí, meu. Estava falando que Ó, viu, Edmar, tem uma caixinha de aposta aí, viu? Alguém vai ganhar dinheiro aí, hein? Veja, aqui no verso 2, ele diz o nome do varão que ele não disse lá em Atenas. Olha lá. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Mas lá em Atenas ele falou quem era? O homem. O varão, o homem. Varão. E este crucificado. Não, ele fez o quê? Não, ele não mentiu, ele omitiu. Né? Então veja, aí ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. Agora ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Ele aqui meio que faz um ataque ao sofista, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então quer dizer, Jesus disse assim, um versículo muito famoso, muito conhecido, mas às vezes não é visto desse outro ângulo. Atos 1:8, o que diz? Aí vocês sabem, até no grego sabem, né? Mas recebereis poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Aonde? Jerusalém, Samaria. Opa, aí tem uma coisa acontecendo aí.
Judéia e Moral. os confins. Preste atenção. Qual é o problema? Qual é o problema desse confins do mundo que ninguém entendeu? Preste atenção. O evangelho, ele nasce aonde? Ele nasce na Palestina. Você sabe por que se chama Palestina? Palestina significa Filistim, filisteu, terra dos filisteus. Sabe quem? Filisteus, uma definição que tem da palavra filisteu é povos do mar. Povos do mar. E quem deu o nome dele, aquela terra ali de Filistim ou de Palestina, foram os romanos no século 4 a.C. Então, lá na Palestina, o evangelho nasce na Palestina, que naquela época era o fim do mundo, como diziam os antigos romanos, a cloaca. Cloaca do mundo. Agora eu não vou dizer o que é cloaca, depois vocês procuram. Depois vocês procuram no Google o que significa cloaca. Então quer dizer. Mas eles diziam isso. Os romanos diziam que a Palestina era a cloaca do mundo. Então. Não estou sabendo de nada. Ok, então você veja, preste atenção na complicação. O evangelho, que é uma mensagem absurda, ridícula, do ponto de vista da sabedoria humana, nasce na Palestina. Na Palestina, ele vai para o norte, que daquilo que não vale nada, vale menos ainda indo para o norte. Que é propugnada, olha a hora que ele acorda, que foi propugnada por 12 apóstolos, ou 12 pessoas, cujo 11 eram quase analfabetos. Quer dizer, você tem uma mensagem ridícula, propugnada por 11 homens analfabetos, do norte de uma região que é a cloaca do mundo. Agora você vai, confins da terra. Qual é a complexidade disso? Confins da terra significa ultrapassar barreiras culturais. Percebe? Ou seja, Jesus, agora é minha ideia, tá bom? O que eu vou falar falo como homem. Eu entendo que Deus tirou o evangelho do Oriente e escondeu ele na Europa. Porque se o evangelho fica no Oriente, teria morrido. O que é hoje Jerusalém? É terra de todo mundo e é terra de ninguém. Lembra daquela clássica pergunta para o imperador maometano, como é que era? Me fugiu o nome dele agora. Não, esse aí era um mongol. Era o Saladino. Perguntaram para Saladino: o que vale Jerusalém? Ele disse: tudo ou nada. Então Jerusalém é a terra de ninguém, é a terra de todo mundo. Então se o evangelho fica ali, fatalmente o evangelho se perderia. Então é minha ideia, Deus tira o evangelho de Jerusalém, esconde ele na Europa. Da Europa ele se expande para todo mundo. Então, pregar o evangelho, mais do que a gente imagina, naquela época, o poder do Espírito Santo também teria que ultrapassar fronteiras culturais. Veja, eu gosto muito disso. Paulo é conhecido o apóstolo
dos gentios. Aqui nós temos o apóstolo do cacau, e Paulo era o apóstolo dos gentios. Na verdade, daquilo que eu pude estudar em Atos, quem era para ser o apóstolo dos gentios era Estevão. Porque o Estevão foi o único cara que entendeu tudo que estava acontecendo ali. Por quê? Pedro, que era o líder até então daquele movimento, não entendeu a mensagem cristã. O Pedro não entendeu a mensagem cristã. Porque todo dia o Pedro ia para onde? Para o templo. Para o templo orar. Aliás, uma das idas dele lá fez um milagre. Mas a mente de Pedro, Tiago e João era a mente judaica. Eles vão lá no templo para orar. O Estevão é o único cara que não era apóstolo, mas que entendeu toda a mensagem cristã. Ele entendeu tudo. Tanto é que naquela pregação, que ele morre, ele termina o sermão dele dizendo: Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Depois disso os caras mataram ele. Por que eles não perseguiram Pedro? Porque por mais que Pedro era envolvido naquela seita, o Pedro mantinha raízes judaicas. O Estevão não. Preste atenção, isso é um detalhe importantíssimo. Quando Estevão morre, quem é que pega a veste do Estevão? Saulo, depois Paulo. Em outras palavras, ele passa o ministério para Saulo. Se você olhar toda a vida do apóstolo Paulo, é a continuidade do sermão de Estevão. Tudo que o Paulo prega, você pega lá, lê lá o sermão de Estevão, você vai ver Paulo daquele sermão. O Paulo é como se Deus estivesse dizendo assim: ó, já que você matou o meu missionário, você vai ocupar o lugar dele. Eu vou levantar outro. E foi Paulo. Então, o Paulo é que foi designado, porque o Estevão entendeu tudo. O sermão de Estevão é continuidade. Paulo continua o sermão onde Estevão parou. Aí, pode observar, aí o que acontece? O Estevão era o único sujeito naquela hora que não teria problema de levar o evangelho até os confins da terra. Lembra lá quando os gentios se converteram? Eles não sabiam o que fazer, aí reuniram uma assembleia, Atos 15. Aí o Tiago, mais ou menos, deu uma ideia, até que foi boa, né? E agora, os gentios estão se convertendo, o que a gente faz? Eles não tinham nenhuma noção de administrar a cultura. Vamos dizer que eles só não podem prostituir, eles não podem adorar os outros deuses, não podem comer carne sacrificada, carne sufocada. Então, O Pedro tinha tanto medo dos irmãos de Jerusalém, que quando Deus mandou ele para a casa do Cornélio, ele levou 3 testemunhas com ele. Eu vou lá, e vocês vão ser testemunhas que quando a gente chegar em Jerusalém, eu prestar relatório, eu não tive nada a ver com aquele negócio na casa do gentio lá, foi Deus que mandou. Então, a mente de Pedro não estava preparada para os confins da terra. Até porque o judeu até hoje é proselitista. Até hoje, né? Até hoje. Então veja, gente, o apóstolo Paulo, quando ele chega lá em Corinto, ele sabe que a missão dele é transcultural, que ele vai entrar numa cultura diferente da dele, que tem uma crença diferente da dele, que tem uma filosofia de vida diferente da dele, mas que ele só tem uma mensagem, que mesmo que seja uma mensagem ridícula, como ele mesmo disse, que é a mensagem da cruz, é a única mensagem, não tem outra. Como é que aí o que ele faz? Ele não negocia, ele chega e apresenta: olha gente, eu estou aqui no meio de vocês, com temor e tremor, porque eu tenho uma missão a cumprir, e a missão que eu tenho que cumprir é pregar uma mensagem. Qual mensagem? A mensagem da cruz. É a única mensagem, a gente não tem outra, nós não temos outra. Quando eu escutei um pastor dizendo assim, numa reunião de pastores: não, nós temos que sentar e dialogar com a sociedade, a igreja contemporânea tem que sentar e dialogar com a sociedade. Eu falei para ele: meu amigo, essa linguagem é de teologia liberal. A igreja já dialoga com a sociedade faz 2000 anos.
Aí ele não gostou muito, mas é um fato. Nós não temos outra mensagem. Se a sociedade não quiser aceitar a mensagem que a gente tem, o que a gente vai fazer? Não vamos negociar? Vamos negociar a mensagem da cruz? Quem aqui está disposto a negociar a mensagem da cruz? Eu acredito que ninguém aqui está disposto, mas tem pastor que está negociando. Ah, pastor, se seu sermão é muito, eu não vou mais ficar aqui na igreja. Não, meu irmão, vamos conversar. Não é desse jeito. Porque hoje, a pluralidade da pós-modernidade, gente, veja a situação que eu me encontro. Sábado agora, eu fui convidado para palestrar para um grupo de pastores aqui na cidade de Terra Rica. Preste atenção. Inclusive, eu vou até, talvez, se eu tiver coragem, eu até vou dizer isso para eles. Eles me deram para mim fazer uma exposição de 2 Timóteo. Até aí tudo bem. Com o tema Ministério Pastoral na Pós-Modernidade. Eles me dão um tema poderoso, com uma carta maravilhosa, e me deram só 1h30 de fala. O que eu vou fazer? Mas o que eu vou fazer, pessoal? Me explica. Mandaram o programa para mim, e no programa eu só tenho 1h30 de fala. Nem os pastores estão querendo. Mas veja, mas eu vou culpá-los? Não, porque eles também estão imergidos nessa questão da cultura. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito para agora. Poxa, por que a gente não fica o dia inteiro estudando 2 Timóteo, abordando um tema poderoso, com uma carta especial, e 1h30 de fala? O que eu vou falar? É 3 pontos mesmo. Não tem outra coisa. Pastor da pós-modernidade. Então, os pastores da pós-modernidade estão caindo na teia da pós-modernidade. Então, qual é o problema? A mensagem da cruz, em alguns currais, falar assim, para variar um pouquinho, né? Em alguns currais, leia-se igrejas, em alguns currais, está sendo negociada. Para segurar o cara na igreja, porque na pluralidade da pós-modernidade, se eu não agradar você vai para a igreja do colega. Não pode, eu quero você aqui, porque as pessoas estão olhando igrejas hoje como olham supermercado. É verdade. Isso não aconteceu aqui, tá? Aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu fiquei sabendo lá que teve uma igreja que estava aceitando. Sabe qual era o papo? Sabe qual era o papo de outros membros de outras igrejas ir para a igreja dele? O pastor lá dava 6 meses de carência em relação ao dízimo. Você quer ser membro da minha igreja? Não, e o pior, hein? 6 meses de carência, 6 meses ele não precisava dar dízimo, e os outros 6 meses só 5%. Progressivo. A partir do 2º ano era 10%, mas no primeiro ano 6 meses era carência e mais 6 meses era 5%. O que é isso? Dialogar com a sociedade. O apóstolo Paulo chega e diz o quê? Eu não tenho outra mensagem. Jesus Cristo foi abandonado. Umas vezes uma pessoa falou, um aluno meu me perguntou: pastor, você faz apelo? Eu falei: faço. Você não fica com medo de ser rejeitado? Eu falei: não. Ele falou: por quê? Se Cristo for rejeitado, eu não vou. O próprio mensageiro e a mensagem está pregando para o cara está à sombra dele. Cristo evangeliza o cara, na hora dele dizer sim ou não, diz não e vai embora. Se o próprio Cristo, o verbo de Deus, for rejeitado, eu não vou. Então, e o Cristo não chama ele para negociar. Não, vem cá. Você está muito radical. Vamos o seguinte, você não precisa vender tudo, não. Vende uma partezinha. Não. Aí Pedro cutuca, Senhor, ele está ali ainda, vai lá. Fala para ele não ir, vamos dar um jeito. Não tem outra. Bom. Imaginando Paulo, depois do que ele fez, a cabeça dele ter se acovardado. Lá em Atos 17. Você está pensando nisso ainda, né?
Faz 40 minutos que eu falei, mas isso está na tua cabeça ainda, né? Ele tentou negociar a mensagem do evangelho ali. Tentou negociar, lascou, né? Muito bem. Alguém pode ler para nós? Paulo certamente era um homem que podia raciocinar e debater de forma persuasiva, mas ele não usou essa abordagem na pregação do Evangelho, pois sua experiência de fracasso na pregação em Atenas foi traumatizante. Foi traumatizante mesmo, muito traumatizante. Paulo está rejeitando qualquer confiança na habilidade do pregador de persuadir com a sabedoria humana. Exatamente. Alguém lê? Continua, Raul. Os evangélicos de hoje ficam impressionados com as últimas e melhores ideias que surgem. A razão pelo qual os cristãos aceitam essas filosofias é que eles as veem através dos olhos da sua cultura. Nossa cultura está repleta de relativismo e pluralismo. A cultura os cega para as declarações rígidas das Escrituras. Eles reinterpretam e fazem as Escrituras à semelhança da cultura, desconstruindo a Bíblia. É aquele pastor famoso em São Paulo, não é? Que ele diz que a Bíblia tem que ser atualizada. Porque a Bíblia não dá para entrar nos padrões de hoje. Então a Bíblia tem que ser atualizada. Então está desconstruindo. Então o que acontece, gente? Nós estamos vendo pastores que, cegos por essa atmosfera que nos cerca, negociando valores, desconstruindo a Escritura. A Escritura não tem outro jeito. É isso aí, por mais ridículo que seja. Agora, você quer apresentar uma ideia? Apresente, só que você tem que provar para a Escritura o que você está levando. Então, eu vou falar de novo, nós precisamos vacinar o nosso rebanho, porque o nosso rebanho está consumindo. Lembra que eu falei da música, daquela música, Raquel, puxa vida, agora esqueci o nome do cara, meu Deus. Eu mandei, né? O nome da música é Desfazendo em Graça, é o título da música. Desfazendo em Graça. Isso, Nick e Raquel Bilman, eles cantam maravilhosamente bem. Aí diz aí, qual a estrofe aí que eu fiz citação, Edmar? Vem aqui a tua mesa, Pai, traga uma canção, outra vez me atraindo, pela doce redenção. Pão partido e um cálice, mesa só para dois. Pão partido, o cálice e mesa só para dois, quer dizer, eu e ele. Então, isso permeia os nossos... Eu fiz uma pesquisa sobre esse casal, o individualismo. Eu fiz uma pesquisa, as músicas deles são lindas, mas quase todas, 90% das músicas deles só cantam na primeira pessoa. Por aí a gente vê. Então, o que nós vamos fazer com essa questão da cultura? Porque estamos falando sobre pregar com poder, por causa do que é a fé cristã, que é uma luz divina e sobrenatural, transmitida imediatamente à alma pelo Espírito de Deus. É o Deus vivo, descendo pelo meio do Evangelho de Jesus Cristo, para nos transformar pelo poder do Espírito Santo. Eu posso escutar um amém? Amém. Vamos lá, né? Olha, essa aí é uma boa frase para sermão. Glória a Deus. Pô, você também está difícil de agradar hoje, hein? Vamos lá. É o Deus vivo descendo por meio do Evangelho de Jesus Cristo para nos transformar pelo poder do Espírito Santo. Então, o poder de Deus, veja, Deus não é poder, isso é importante falar. Deus não é poder. Isso, Deus é amor. Você não vai encontrar nenhum versículo dizendo que Deus é poder. Por que Deus não é poder? Porque o poder não divide, o poder não doa, o poder não se sacrifica, o poder não está no lugar do outro. Só faz isso quem é amor. Agora, Deus é poderoso, Ele possui todo o poder, mas Ele em si não é poder.
Então, o poder de Deus é para transformar o pecador, que escuta a mensagem do Evangelho. O verdadeiro cristianismo é universalmente milagroso. Remova o poder de operar maravilhas da igreja e o que resta? Você sabe que tem uma discussão teológica na academia, Hildo, chamado cessacionismo. O que é o cessacionismo, Giovanni? Os dons sobrenaturais do Espírito Santo cessaram. Acabou. A igreja permitiu. Um dia, eu fui palestrar num acampamento de jovem, tinha um pastor lá, não conhecia ele e tal. Aí ele me perguntou assim, eu acredito que os dons cessaram. E falei, pontos. E o cara era 2 metros de altura. Eu já estava pensando como é que eu vou fazer para me defender desse homem, né? E grande, um monstro. Lá em Umuarama. Goleiro. Lá em Umuarama, lá no seu arraial. Qual a igreja? Não vou falar agora. Né? Depois eu te segredo Graça e paz. Aí ele falou assim, eu não acredito que, ele não está mais lá, fiquei sabendo, não está mais lá não. Eu não acredito que o Espírito Santo, já cessaram os dons, o que você acha? Não, ele foi falando, ele foi explicando, eu falei, espero que ele não peça a minha opinião. Aí ele foi falando, apresentou o rosário da tese dele. É o rosário, né? Apresentou o rosário da tese dele. E finalmente ele me pergunta, e você, o que você acha? Eu falei, que hora que é o almoço hoje mesmo? Eu falei, pastor, é o seguinte. Eu falei, existe igreja? Ele disse, existe. Eu falei, então existem os dons do Espírito Santo, porque a única coisa que sustenta a igreja é o Espírito Santo. Bom, eu já estava preparando, né? Eu já estava me preparando, né? Mas é verdade, você tira a espiritualidade da igreja, o que sobra? Apenas um fenômeno, um fenômeno social. Você tira a espiritualidade das escrituras, o que sobra? Se alguém vai arrancar as páginas da Bíblia onde está a sobrenaturalidade, ela vai virar um opúsculo. Vai sobrar o quê? Um opúsculo. Nada. Então você remova o poder de operar maravilhas da igreja e o que resta? Franquias religiosas que gerenciam o programa de serviço comunitário. É só isso que vai sobrar. Essa é forte. Ué. Vou lá. Hã? Franquias religiosas que gerenciam o programa de serviço comunitário. Você quer ficar bem? Venha fazer a sua terapia aqui. Já tem. Mas é sobre isso que lemos no livro de Atos. A igreja cristã no mundo de hoje é um milagre contínuo do poder gracioso de Deus. Foi falado aqui no último encontro, que até o Edmar compartilhou, que eles não tinham pastor, a igreja nascente não tinha pastor, não tinha teologia, não tinha nada. Ele tinha um sujeito que converteu, olhou assim para o Marcos, Marcos, você pelo Paulo, né? Olhou para o Marcos, Marcos, já que você mais ou menos é o mais espiritualzinho do povo, você vai ser o pastor. Quer dizer, como é que a igreja sobrevive desse jeito? Somente pela presença do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que está sustentando a 8ª, que aliás deveria tirar aquela coisa de maçonaria da frente, né? Então, é uma maçonaria a entrada, né? Eu vou colocar os anõozinhos. É o Espírito Santo que sustenta as nossas comunidades, não é? Se botar o compasso, esquadra. Só não, ele vai colocar. A igreja cristã, tá. E se é assim, então a pregação cristã pode e deve estar no poder divino. As palavras de Paulo refletem em parte seu chamado em circunstâncias distintas. No entanto, suas implicações são profundamente desafiadoras para os pregadores de hoje. Nós estamos pregando o quê? Nós estamos pregando no poder do Espírito Santo? Ou a gente está fazendo um arrazoado filosófico? Preste atenção, gente. Eu gosto de falar isso.
A fé com a qual nós pregamos não deve ser uma fé baseada no que a gente crê, mas tem que ser uma fé que nasce através das Escrituras. Porque muitas vezes a gente pode pregar uma coisa crendo, mas a nossa crença esteja errada. É aquela história do pastor que achou um esboço, agora ele vai dar um jeito de encontrar na Bíblia que cabe com o que ele já fez. Então, a fé que nós temos tem que vir da palavra. Veio da palavra, então a minha convicção e fé veio porque Deus me forneceu pela palavra. Aí eu prego isso, mas não o contrário, né? Agora, eu escolhi esse aqui, ó. As implicações são profundamente desafiadoras para os pregadores de hoje. Primeiro, morrer no púlpito é uma condição sine qua non de uma nova vida de quem escuta. Quando a gente prega, tem que ser no poder do Espírito Santo. A gente tem que fazer com que as pessoas não lembrem do pregador, mas do que foi pregado. É como que se as pessoas... Eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos de homilética. Quando você pregar, prega de tal maneira que as pessoas se sintam no monte da transfiguração. Hã? E quando terminar, faça com que as pessoas vão embora para suas casas como se estivesse descendo do monte da transfiguração. Quando é que isso pode acontecer? Quando a gente morre no púlpito. Eu conheço uma história antiga de essa é boa, tá? Talvez vocês conheçam, mas eu vou dizer porque talvez tem gente que não conheça. Um jovem pregador foi assumir uma grande igreja, uma igreja, mega igreja, e o pastor, que foi pastor durante 50 anos, estava lá. E ele ia jubilar, e ele ia passar a igreja para esse novo pastor. E foi uma noite de festa, o culto estava lotado, tinha gente para todo lado, e uma maravilha. Aí o pastor jovem ia dar o seu primeiro sermão de posse. E ele foi anunciado, pastor fulano, venha pregar. Aí ele subiu cheio de orgulho, e o sermão dele foi um fracasso, um fiasco. Errou textos, falou palavras erradas, trocou ideias, mudou, e foi um fiasco. Aí ele, muito triste com aquilo, voltou para o púlpito, sentou e começou a chorar, de vergonha, de fracasso, se sentindo nada. E o pastor velho, antigo, estava vendo o jovem orando e chorando. Depois que ele orou e chorou, o pastor ancião disse: meu jovem, se você tivesse subido como desceu, descerias como subiu. Percebe? Então, o apóstolo Paulo está dizendo isso, a gente tem que morrer no púlpito. Deus é que vai falar, Deus vai me usar. Então Deus vai me usar. O Espírito Santo vai falar, e eu vou pregar no poder do Espírito Santo. Um dia eu estava pregando aqui na nossa igreja do Lar Paraná, e faz anos isso, na catedral. E domingo agora eu preguei lá de novo. E aí tinha uma mocinha, uma adolescente de uns 18, 19 anos. E ela estava incomodando o culto inteiro, dando risada, fazendo chacota, conversando. E aí aquilo estava me incomodando. Aí vocês me conhecem, sanguíneo, como é que é, aquela coisa toda. Aí me chamaram para pregar. Quando eu fui para pregar, ela começou a... Aí eu cheguei, tinha o diácono estava sentado. Não, ele não era diácono. Depois ele se tornou diácono, mas era um irmão. Estava sentado no banco atrás dela. Eu falei assim: fulano, repreende esse demônio aí, porque ele não pode atrapalhar a pregação agora. Põe a mão sobre essa garota aí e cala esse demônio aí. Eu falei assim mesmo. Aí ele colocou a mão sobre a menina. Isso numa igreja luterana. Vocês vejam como que Deus existe. Tá vendo? Vai falar. Aí ele foi colocar a mão sobre a garota, assim, ó. Pá! Menina, gente, não é piada. A menina emudeceu.
Ela ficou quieta. Se foi vergonha, se foi demônio, eu não sei. Mas que ela calou. Aí terminou. Aí ele falou assim: rapaz, você quase me mata do coração. Aí eu falei: por quê? Ah, rapaz, como é que você inventa uma coisa dessa? Eu falei: mas eu não dei ordem para você. Ele falou assim: eu fiz no poder da sua autoridade. Fiz um seminário breve lá. E a menina voltou da igreja? Sim, ela era da igreja já. Só que ela é o seguinte, ó. Ela ficou sossegada. Principalmente quando eu ia pregar. Paulo não se esquiva. Não, uma outra vez aconteceu em Curitiba. Não, deixa quieto. Paulo. Agora eu conto na próxima. Paulo não se esquiva de uma eloquência criada por Cristo e pelo Evangelho. Preste atenção, gente. Nós temos que separar uma coisa da outra. Paulo não se esquiva de uma eloquência criada por Cristo e pelo Evangelho. Mas sua eloquência de Cristo surge de sua compreensão monumental do Evangelho e suas implicações. Então, não é que o cara vai se tornar um burro ali para falar. Ele tem que ter conhecimento, como o apóstolo Newton falou. Você tem que ter conhecimento, a informação tem que estar lá. Veja, a briga de Paulo não é simplesmente com sabedoria. A briga dele era com a sabedoria divinizada, que é a razão humana, que é a suprema deusa. Por isso que Lutero nunca queria filosofia na teologia, porque Lutero dizia que a filosofia era uma prostituta. Ele não estava muito errado, não. Mas, num certo sentido, o que ele quis dizer não é que a filosofia não presta. Ele era um filósofo, é que ele tinha medo da filosofia aos poucos substituir a teologia, como de fato aconteceu com aquele traidor do Felipe Melanchthon, porque ele esperou, um Lutero nem esfriou no túmulo, e ele proibiu o Melanchthon de colocar filosofia, e o Melanchthon era doidinho para colocar filosofia aristotélica ainda. E Lutero morreu, a primeira coisa que ele fez foi permear de filosofia aristotélica, que aconteceu 150 anos depois, o iluminismo, depois da teologia liberal. Então, não é que o problema é a sabedoria, é ela não se tornar deusa. Ok? E último. Depois da teologia fazer filosofia. Exatamente. As palavras de... Não ao contrário. As palavras de Paulo fornecem 3 testes decisivos significativos para a minha pregação. Até que ponto? Agora eu vou pegar no pé de todo mundo aqui. Porque eu prego também, mas eu não sou um pastor local. Até que ponto minha congregação sente que minha pregação é predominantemente sobre Deus? Será que o que você está pregando é Deus? Hã? Eu estava dando uma aula ontem aqui de homilética sobre o declínio do púlpito. O livro que está dizendo, o Dr. Blackwood escreveu o livro dele em 1948. Você vê, em 1948 o cara era um visionário, ele viu que o púlpito estava declinando. Declinou o púlpito, que igreja você vai ter? Fraca. Cristãos fracos. Então, quando você prega, quando eu prego, a minha congregação sente que é Deus? Ou sou eu? Até que ponto minha congregação sente que Ele está determinado a nada saber enquanto estiver conosco, exceto a Jesus Cristo, esse crucificado? E último, até que ponto minha congregação experimenta o poder do Espírito em minha pregação para que a sua fé descanse no poder de Deus? Versículo 5. Eu não estou dizendo, a minha proposta não é dizer que vocês estão negligenciando isso. Não, pelo amor de Deus, não me entendam por esse lado. São questionamentos para que a gente fique sempre ancorado na palavra de Deus. Sempre. Principalmente vocês que gostam de convidar pessoas para pregar. Eu fui pregar na Igreja Batista Renovada em Foz do Iguaçu, eu nunca fui lá. Um membro daquela igreja conhecia um membro de uma igreja nossa em Foz do Iguaçu que conhecia as minhas convicções.
E eu fui convidado para pregar naquela igreja lá, Batista em Foz do Iguaçu. Uma igreja maravilhosa, incrível, linda. Aí depois que eu peguei a amizade, fui lá, preguei, foi uma bênção, graças a Deus. Aí depois o pastor falou bem assim, vamos comer uma pizza? Eu falei, vamos comer a pizza. Aí fomos comer, ele, a esposa, tal. Aí eu falei bem assim, pastor, vocês são batistas. Vocês não aceitam qualquer pregador, principalmente quando você não conhece. Por que você me aceitou? A usar teu púlpito. Ele falou assim, você acha que eu não pesquisei você na internet? Eu escutei uns sermões que você pregou por aí. Ainda mais agora, já pensou? Por quê? Porque exatamente, você convida um cara para pregar lá, ele é meu amigo. O camarada vai lá e prega contra o dízimo. Já aconteceu isso. Já aconteceu. Aí o pastor local, ele falou isso para mim. Ele falou, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Cara, é ruim. Exatamente. Aí quer dizer, ele vai levar 1 ano para desconstruir o que o cara falou em 2 frases. Pastor, eu não acho assim errado a pessoa ser eloquente, eu critiquei eloquência no culto. Mas quando a pessoa quer demonstrar a presença do Espírito Santo através da eloquência e não da palavra. Isso. É o questão do Atos 17. Né? É a palavra de Deus. Eu gosto de pregar, por exemplo, vocês aqui que eu já preguei nas comunidades de vocês sempre me deram a honra e o privilégio de pregar nas comunidades de vocês. Vocês sabem que as minhas mensagens têm um monte de textos bíblicos. Porque é a Bíblia, não sou eu. E o que eu sei porque a Bíblia me disse. Você sabe por que a gente sabe que é pecador? Porque a Bíblia diz. Se a Bíblia não dissesse, eu não saberia. Então, todas as coisas que eu sei porque a Bíblia diz. Senão, eu não saberia. É a Bíblia que a gente tem que pregar. Ponto. Agora o cara começa com... Aí é difícil, né? Estamos terminando, viu, Rildo? Alguém lê para nós aqui, por favor? Marcos, dá para ler? Quando em Corinto, onde pregou o Evangelho de maneira clara e simples, sem usar os ornamentos do discurso e da sabedoria humana, seu objetivo e visão, esse método de pregação era que a fé de seus ouvintes não deveria ser atribuída à sabedoria humana, mas a um poder divino. Mas para que o Evangelho não seja considerado mesquinho e desprezível, por causa do vestido simples em que apareceu, o apóstolo afirma que é a mais alta sabedoria, como aqueles que tinham o conhecimento mais perfeito dele poderiam atestar. Exatamente. Então, veja, a mensagem do Evangelho, do ponto de vista humano, é ridícula, é absurda, mas ela é simples. Ela só aponta para nós. Fala, Raul. Vai ser muito doido, hein? A congregação cristã do Brasil, ela tira desse princípio, porque lá não tem teólogo. Não tem. Não tem a palavra, só sem nossa sabedoria. Sim. Não é dentro desse. Porque eu entendo. A gente que estuda muito, que tem discurso, etc., a gente traz uma sabedoria. Então, foi boa essa questão. A cultura da CCB é exatamente isso. É fazer uma dependência, aquela história de não permitir que a mensagem não seja sobrenatural. Só o que eles não conseguem separar é que a razão subordinada à fé, em harmonia com a fé, produz aquele sermão que o Espírito Santo usa com poder na vida da pessoa. Uma coisa importante, a Bíblia, por que a gente precisa de hermenêutica? Todo seminário tem. Lá no Seminário Batista tem matéria hermenêutica? Lá no Cianorte tem hermenêutica? Aqui também tem. Por que a gente precisa de hermenêutica? Porque a Bíblia originalmente não foi escrita para nós. Ela não foi escrita originalmente, carta de Paulo aos Romanos. Os Romanos. Mas porque ela é a palavra de Deus, ela transcende o tempo e o espaço.
Mas ainda assim, a hermenêutica é uma peneira, onde eu preciso filtrar o que é cultura e o que é eterno. Nesse sentido, Raul, o problema da falta do estudo é ele não usar a peneira entre o que é eterno e o que é cultura. Um dia, um aluno veio me questionando sobre isso, e ele veio falando, não, porque a Bíblia toda, não tem isso, professor, a Bíblia é toda. Eu falei, ele é casado. Eu falei assim, quando a sua esposa está menstruada, você deita na cama com ela, ou você dorme no outro quarto? Ele falou, não, eu durmo com ela, então você está pecando. O que diz a Bíblia? Aí ele ficou assim, né? Aí eu falei, você tem filho? Eu falei, tenho. Seus filhos te obedeceram quando eles eram crianças? Criança você sabe, né? Sempre tem uns rebeldes e tal. Então, você apedrejou o seu filho até ele morrer? Não, por que você não fez isso? Você errou. A lei está dizendo que se tem um filho rebelde, tem que apedrejar até que morra. Desejou, né? Ele desejou. Então, eu falei na aula, há coisas, aquilo que é eterno é para toda a vida. Aquilo que é cultural, por exemplo, lá mesmo na CCB, por uma questão de não ordem cultural, os homens se beijam. Eu posso até dar um beijo em você. Te arrepiei, né? Eu posso querer dar um beijo em você, mas eu posso dar um beijo em você por uma questão de amor, mas não é, porque o beijo lá é teológico. O ósculo é teológico. Eu não vou. Por exemplo, se eu sentir vontade de dar um beijo em você, né, de dar um beijo no Oswaldo, gente, não é na boca. Os russos beijam na boca. Nós não somos russos. Nós somos brasileiros. Eu posso dar um beijo no Nilton, como já dei um beijo no Nilton. Calma, Delma. Calma. Eu já dei, arrepiei o cabelo dele. Foi antes de você. Eu posso dar um beijo, já dei um beijo no... Eu dei um beijo no Rildo. Eu já dei um beijo no Giovanni. Giovanni já me deu um beijo. Mas é um beijo de amor, fraterno. Mas o beijo da CCB é teológico. Porque a Bíblia manda. Eu não frequentei o seminário do Cacau. Mas pegando o gancho aqui, é forte a expressão usada assim, ó, sem usar o ornamento do discurso de sabedoria. É sem usar. Como fonte principal da mensagem. Não. Porque a gente vai usar. Não está escrito ali? Não, se não está escrito, você me desculpa. Mas o contexto é colocar a razão acima da Escritura. Se colocar a razão acima da Escritura, é o que Paulo fez em Atos 17. Né? Gente, 5 para meio-dia, amém?